Olá, tudo bem? No vídeo passado falámos acerca da chegada de Ulisses à ilha de Ítaca para ocupar o seu lugar no seu palácio e vimos que quando um líder chega àquele que será o seu contexto de atividade, ele procura basicamente três coisas. Em primeiro lugar, impor a sua presença, depois implantar a sua atividade e implementar a sua liderança. E no vídeo passado vimos ainda que há três lições para quem quer chegar e ocupar o seu lugar. A primeira delas é que nem toda a gente está pronta a receber-nos. Em segundo lugar, é preciso uma gestão de cada momento. E em terceiro lugar, não podemos falhar naquele que vier a ser o nosso momento crítico. Ora, lembrando ainda o que dissemos, uma manhã Penélope fez uma grande reunião na sala do trono e declarou que só poderia casar-se, uma vez que havia tantos interessados em casar com a rainha, ela disse que só poderia casar-se com um homem que fosse tão valoroso e tão valente quanto o seu desaparecido Ulisses. E ela propôs uma prova, ela ficaria com aquele que fosse capaz de usar o arco do herói. É importante este detalhe, tinha de usar o arco de Ulisses e de fazer pontaria com tanta exatidão que a flecha atravessasse os orifícios de 12 lâminas de ferro, de machado, alinhadas. Ora, neste desafio imposto por Penélope, eu quero hoje falar de 4 ideias fortes que se encontram neste facto e que são ideias fortes para quem quer vencer o desafio da liderança. Em primeiro lugar, a primeira ideia forte é preciso realmente saber exercer liderança. E vemos isso no facto do evento, do acontecimento, ter 12 lâminas de machado. 12. O número 12 é importante aqui. O ano tem 12 meses, cada dia tem 24 horas, que é 12 mais 12, que por sua vez se dividem, cada hora divide-se em 5 blocos de 12 minutos. Na mitologia grega eram 12 os deuses do Olimpo, 12 as obras de Hércules. No judaísmo, Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos ou 12 províncias de Israel. No cristianismo, Jesus de Nazaré teve 12 apóstolos. Ora, o que nós tiramos daqui é que esta coincidência do 12 e das 12 lâminas de machado mostra-nos que 12 é o número da liderança. 12 é número de liderança. E havendo 12 lâminas de machado, a ideia basicamente era esta: é preciso liderança. Cabe ao líder estabelecer as normas, as regras, a visão, a cultura da empresa ou da instituição que vai dirigir. E uma das principais características do líder é a sua visão, a capacidade de ver. Cabe ao líder ter a chamada visão de 360 graus, uma visão abrangente não só da sua realidade pessoal, como de toda a realidade circundante. Elenquei 7 características relacionadas com o líder que vê. Em primeiro lugar, um líder vê. Em segundo lugar, vê antes. Em terceiro lugar, o líder vê o depois. Em quarto lugar, o líder vê maior. Em quinto lugar, o líder vê mais longe. Em sexto lugar, o líder vê mais nítido. E em sétimo lugar, o líder vê mais rápido. Então, 12 machados, ou 12 lâminas de machado, falam-nos de liderança. Depois, há outro detalhe, é que as 12 lâminas de machado estavam alinhadas. Isto já fala de organização. Nada subsiste sem organização. Mas a organização é a energia
É importante este detalhe. A organização é a energia que impede a entropia de uma organização. O que é a entropia? De acordo com a segunda lei da termodinâmica, qualquer sistema sem intervenção exterior passará de um estado de ordem para um estado de desordem. E esse processo da passagem do estado de ordem para o estado de desordem é chamado entropia. Então, é por isso que eu acabo de dizer que a organização organizar é a energia que impede esta entropia e esta decadência de qualquer sistema ou qualquer organização. As coisas têm de ser projetadas, têm de ser organizadas, planeadas. E é de facto simples ver que as grandes construções não nascem a partir de uma vaga ideia, mas de um projeto bem definido, bem delineado, planeado e bem organizado. Então, as 12 lâminas falam de liderança, as 12 lâminas alinhadas falam de organização, e depois o requisito, a exigência de Penélope é que a flecha usada atravessasse os 12 orifícios feitos nas lâminas de machado, dos machados. Isto fala de exatidão. É importante a exatidão e é importante o pormenor dos detalhes. Como se costuma dizer, é um pormenor que é um peru maior. Os detalhes, porque o sucesso não se constrói com grandes teorias ou generalizações abstratas, mas constrói-se com atenção rigorosa aos pequenos detalhes, com minuciosa atenção aos planos de pormenor, que fazem toda a diferença. É atribuída a Flaubert aquela famosa frase: o bom Deus está nos detalhes. De resto, quando nós pensamos em exatidão, detalhes, em pormenor, como sendo um aspecto importante da liderança de alguém, em vez de pensarmos em detalhes como coisas pequenas ou insignificantes, devemos pensar que detalhes são elementos que fazem toda a diferença. E, em quarto lugar, para terminar, é importante ver também que o pretendente ao casamento com Penélope devia usar o arco do herói. Isto fala-nos do quê? Fala-nos da necessidade de quem quer exercer liderança, quem quer chegar e ocupar o seu lugar de liderança. Essa pessoa tem de entender o contexto. Tem de ter uma visão histórica da realidade. O hoje percebe-se olhando para trás. Eu costumo sempre dizer que a vida empreende-se a olhar para a frente, mas compreende-se a olhar para trás. O que vem de trás é a herança, a tradição, a cultura do grupo, da organização, da empresa, da família, do sistema. E é muito importante olhar para o contexto. E torno a repetir, o facto do pretendente ao casamento com Penélope ter de usar a flecha de Ulisses fala da necessidade do contexto. Nós usamos todos os recursos do presente sem nunca perder a consciência da dívida que temos a todas as gerações passadas que nos trouxeram até aqui. Houve um místico e abade francês do século XII, chamado Joaquim de Fiori, e ele falava na vida como tendo a história como tendo 3 tempos, em que cada tempo estava dentro de outro tempo. Assim como acontece com o feto, que já existe no seu tempo, mas ainda está dentro do tempo de gestação da mãe. Então, esta ideia de um tempo dentro de outro tempo fala acerca desta continuidade histórica, do contexto que existe antes de nós e mesmo antes de nós
chegarmos. E a pergunta é: o que é que já foi feito? Que lições se podem tirar? O que é que podemos aprender? Que erros a evitar e coisas certas a repetir? Quem chega a uma posição de liderança tem que ter noção clara da importância do contexto. Muitas vezes a pessoa usa a flecha que foi de um herói anterior. O problema, sabem, de quem tem uma atitude arrivista é a de pensar que tudo começou com a sua chegada e tudo termina com a sua partida. E não é assim. Termino com uma história verídica. Me aconteceu há uns anos atrás. Eu estava nos Estados Unidos e estava a visitar um casal amigo, e esse casal tinha um filho na altura com 4 anos. E naquele dia exato que eu estava com aquela família, era o dia 4 de julho, o dia, como sabemos, da independência, em que é celebrada a independência dos Estados Unidos. Eu perguntei ao miúdo: então pá, sabes que, em inglês claro, perguntei: sabes que dia é hoje? E ele disse: sim, é o 4 de julho. E eu perguntei: então o que é que aconteceu dia 4 de julho? E ele respondeu: foi o dia em que o mundo foi criado. Curioso, não é? Como a criança relacionava aquele facto que ele vivia naquele dia como sendo o momento da criação do mundo. Como se não houvesse mundo antes do dia 4 de julho, da independência daquele país. Assim fazemos nós, muitas vezes, essa figura quase infantil de pensar que tudo começou com a nossa chegada e tudo termina com a nossa partida. Não é assim. É importante o entendimento do contexto, como acabei de dizer. Então, para terminar hoje, quando falamos em liderança, em alguém chegar para ocupar o seu lugar de liderança, é preciso 4 conceitos importantes. Primeiro, o conceito de liderança em si, com as 12 lâminas. Depois, o conceito de organização, com as lâminas alinhadas. O conceito de exatidão, de forma que a flecha teria de atravessar os orifícios das lâminas. E, em quarto lugar, a ideia de contexto, de que chegamos a um momento histórico, mas com toda a história atrás de nós. Então, um abraço e até à próxima.